Meu Deus, notícia urgente agora! Acabou de ser confirmado. Você vai ver em detalhes logo após a confirmação de Flávio Bolsonaro para a candidatura a presidente do Brasil. Algo gravíssimo aconteceu. A reação foi intensa no cenário político. E você vai ver agora uma bomba que aconteceu. Vou mostrar todos os detalhes aqui na íntegra, em primeira mão. Mas antes eu quero saber a sua opinião sobre esta indicação do Jair Messias Bolsonaro para o seu filho, Flávio Bolsonaro, né, ser o candidato aí representando, né, para a presidência do Brasil. Qual é a sua opinião sobre o Flávio Bolsonaro disputando a presidência? Você concorda, você não concorda? Você acha que é a melhor opção? Talvez outra pessoa? O que você pensa sobre isso? Vamos ver o que o povo está achando sobre tudo isso. Deixa aqui a sua opinião e olha só essa bomba que acaba de ser revelada neste minuto. Ele quer que Flávio Bolsonaro seja o candidato à presidência. Agora, juntem as pecinhas, vocês que estavam bem chateadinhos comigo nos últimos. Só quero pedir para você deixar o seu like, o seu joinha aqui agora para a gente poder continuar. Deixa o seu apoio aqui. O seu like é importante. Vamos lá. Uns dias, vocês entenderão. Então tá aí, Flávio Bolsonaro é o nome que o presidente Bolsonaro quer que seja o candidato. Mas qual a imagem que você queria colocar aqui? Muito bem. Não, eu acho que agora o assunto mudou, né? Essa é uma pedrada, isso daí que você agora trouxe uma bomba. Então, temos... É oficial, então. Nela. Sim. Não digo do Metrópole, digo porque você... Não, eu já estava sabendo disso há um bom tempo, né? E estava segurando na minha. Então, eu queria comentar, mas é isso. O Flávio Bolsonaro, então. Flávio Bolsonaro. Então, vocês vão ver o Flávio viajando mais a partir de agora. Vão ver ele participando mais de entrevistas, etc. E terá todo, bem, pelo menos da minha parte, né? Não posso falar dos outros, mas terá o meu apoio, né? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que não é o ideal que a gente quer. Eu não vou desistir de que libertem Jair Bolsonaro, de que revertam a inelegibilidade, tá? Mas se esse for o único caminho, a gente sempre falou aqui que nós íamos apoiar, bem, pelo menos eu, né? Vou apoiar o candidato que o Bolsonaro colocar, porque hoje, para mim, ele é o único político que está lutando contra o sistema, lutando contra o narcoterrorismo. É o único. É o único. E o Eduardo, o Eduardo que, estando aqui, quer continuar trabalhando, fazendo essa ponte entre Brasil e Estados Unidos. Então, o nome que estava se ventilando seria o Eduardo, mas o Flávio é o único nome entre os filhos ali que pode realmente dar continuidade a isso. O Carlos quer se manter ali nos bastidores ajudando. A gente precisa do Senado também, né? Isso, exatamente. Precisa Focado no Senado, né? E Flávio Bolsonaro. É uma questão que o pessoal tem que entender o seguinte: você tem que fazer uma estratégia para ir ocupando espaços na política. Então a gente precisa de pessoas na Câmara dos Deputados, no Senado, né, pessoas que possam fazer ponte com os diversos setores da sociedade, né, brasileira. A gente vai precisar de pessoas nos municípios, né, nas prefeituras, nos governos de estado. Ou seja, o plano que a esquerda tem de poder, ele é enorme. Ele pega vários setores. Não é uma coisa só, não é uma coisa isolada, senão você não consegue. Por que o Lula consegue mover tudo a favor dele? Por que ele consegue jogar os maiores escândalos de corrupção para debaixo do tapete, gente? INSS, careca do INSS, filho do Lula. Olha aí, tá, olhos vistos. Olha os números que o Lacombe trouxe aqui hoje. Quando que você ouviu? Diz aí agora, tá? Isso é uma coisa que você pode questionar as pessoas que falam que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Quando que você ouviu um valor desse, tá? De alguém acusando Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro? Não existe. E o importante agora é o seguinte, né?
está absolutamente enterrada qualquer possibilidade de nome de Tarcísio ou qualquer um outro. Então, Ratinho Júnior, o grupo, né? Ratinho Júnior, Zema, Caiado, eles agora vão tomar uma decisão, né? Se eles querem apoiar o Bolsonaro, que está preso e que está colocando o nome do filho para poder manter o seu legado, ou se eles vão querer lutar contra o Flávio para poder destruir o Brasil de vez. Eu quero fazer algumas ressalvas para vocês, né? Eu não acredito mais em eleições no Brasil. O que não me impede de continuar lutando. Porque qualquer coisa que a gente consiga fazer, seja ela um milagre de Deus, uma intervenção divina, o povo indo nas ruas e manifestando e de fato lutando contra essa tirania, tudo isso passa por um processo de apoio eleitoral. Não que o apoio eleitoral seja o que vai salvar o Brasil, como se eu acreditasse tanto em caixinhas mágicas, como se eu acreditasse que o Brasil tem a publicidade do voto, que é o que o Dr. Gimenez sempre fala. Inclusive o Brasil deveria dar mais ouvidos ao que diz o Dr. Gimenez sobre isso. Mas isso passa pelo apoio à candidatura presidencial, por uma questão psicológica, antropológica, política e geopolítica. O socorro que a gente espera vir dos Estados Unidos e dos países civilizados contra Maduro, contra Lula e contra o Foro de São Paulo, esse socorro ele passa, né, por meio de, através de, aí lá como pode dizer, como é que é? O socorro que a gente precisa passa por meio desse processo eleitoral. Passa pelo processo eleitoral. Então, não é que eu acredite em questões eleitoreiras, eu não sou nenhum ingênuo, mas é necessário. Assim como, por exemplo, você quando constrói uma casa, né, você precisa passar pelo processo de colocar cascalho, colocar cimento. Você não vai dormir no cimento. Você vai ter um piso, você vai ter uma cama, você vai ter né? Você não vai dormir no cimento, mas você precisa do cimento. Então, meio não é fim. Tá? Botem isso na cabeça. Então, não é que eu acredite na finalidade que o meio pode trazer. É que ele faz parte de um outro processo. Então, meio não é fim. Mas nós precisamos ter esse apoio. Então, o Bolsonaro, então, já autorizou que isso se tornasse público, até mesmo para apaziguar os chacais. Apaziguar aqueles que já estavam querendo comer as carnes do Bolsonaro na prisão. Voltaremos a este assunto certamente a partir de segunda-feira. Só um detalhe, tá, Lacombe? Eu tô vendo que tem muita notícia falando, Flávio avisa Tarcísio, não sei quem avisa Tarcísio, que o candidato de Jair Bolsonaro é o Flávio. Gente, pro Tarcísio, agora o melhor é uma reeleição do governo de São Paulo, porque ele já está reeleito. Tentar uma presidência com o Tarcísio, para mim, é uma loucura. Porque existe o grande risco dele perder a presidência e a direita perder o governo de São Paulo. Então, estrategicamente falando, o óbvio agora é o Tarcísio vir uma reeleição no governo de São Paulo, porque senão ele tem risco da direita perder os dois. Falaremos muito sobre isso. Eu acho que eu fui até o Sérgio, não sei, ou o Diego também, não sei se eu já dei as boas-vindas para o Diego. Vou falar boas-vindas de novo. Diego, seja bem-vindo à revista Timeline como membro. Meu Deus, vai comentando aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a próxima matéria aqui. Vai comentando. Olha só. Vamos ver juntos aqui nesse momento. Flávio Bolsonaro foi o nome escolhido por Jair Bolsonaro para disputar as eleições presidenciais do ano que vem. Certo. A grande questão é saber se os setores que estavam reunidos em torno da candidatura de Tarcísio, só esperando que o Bolsonaro o escolhesse, também ficarão em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa me parece ser a questão central. Flávio Bolsonaro vai receber o mesmo apoio que estava recebendo a candidatura de Tarcísio,
ou vai haver um estilhaçamento na direita? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que, antes de tudo, vocês se inscrevam no canal, que vocês considerem se tornar membros, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso exclusivo a conteúdos nossos, e que, sobretudo, você clique no joinha, deixando o seu like. O conteúdo é distribuído para mais pessoas, porque o algoritmo compreende que o conteúdo é relevante quando você curte. Muito bem. Dito isso, me parece ser essa a grande questão. O nome de Flávio Bolsonaro é um nome interessante. Eu já estive, inclusive, em programas de televisão com Flávio Bolsonaro, entrevistando, e ele sempre me pareceu uma pessoa sensata, uma pessoa com repertório e uma pessoa com conhecimento político. E muito tranquilo, muito sossegado, o que na loucura que é o Brasil é algo bastante importante. Uma pessoa que negocia, que, enfim, entende, que fala, que pondera, isso é muito relevante, e ele é essa pessoa. O grande ponto aqui é saber como vai ser o comportamento dos outros, e não do Flávio. Como vai ser o comportamento das pessoas que estavam em torno do Tarcísio, aguardando que ele fosse o nome escolhido. Essas pessoas da direita, os governadores, Caiado, Zema, Ratinho, essas pessoas todas, a elite da Faria Lima, o Centrão, essa turma do PSDB, essa elite acadêmica, essas pessoas que estavam em torno da candidatura Tarcísio, estarão em torno da candidatura Flávio Bolsonaro também? Se estiverem, se torna uma candidatura fortíssima e um páreo duro para o ano que vem. Se não estiverem, pode haver um estilhaçamento da direita, 28 mil candidaturas individuais, todas elas pequenas ou menores, e isso pode ser um problema. Alguém dirá, mas é um problema só até chegar no segundo turno. O nome do Flávio é mais forte que esses todos, e eu concordo, e ele vai passar para o segundo turno. Concordo. E aí, passando para o segundo turno, todos se unem em torno do Flávio, e aí ele se torna forte nesse momento para ganhar de uma candidatura da esquerda. Tá, eu entendo o raciocínio, só que é o seguinte, pode ser tarde. A esquerda, ela se concentrando num nome só, talvez o do Lula, nesse momento em que ela se concentra, tem a máquina do Estado, tem o consórcio estatal, tem a força da parceria do STF, etc, etc. Se ele chega no segundo turno concentradíssima, a esquerda chega concentradíssima, e ali no segundo turno a direita vai começar a negociar apoios para uma candidatura do Flávio, pode ser tarde demais. Pode ser um momento realmente em que perde-se o time. E aí há esse risco da esquerda vencer as eleições. E eu não sei se vale a pena correr esse risco e aguardar. Creio que a direita e esses setores todos que estavam interessados na candidatura de Tarcísio precisariam agora se tornar interessados na candidatura de Flávio. E é esse o movimento que vai acontecer ou que não vai acontecer agora, que a gente vai observar e com isso perceber se a candidatura do Flávio vai ter corpo, vai ser robusta ou não. Repito, se ela for robusta só no segundo turno por uma união dessas diversas candidaturas estilhaçadas da direita, ou da chamada direita, porque tem muita direita aí que não é direita coisa nenhuma, diz apenas que é direita, se essas pessoas deixarem para o segundo turno para pensar em uma união, pode ser tarde demais. O ideal seria agora. E aí alguém dirá, mas se houver agora uma concentração de todas as uniões em torno do nome do Flávio Bolsonaro, isso vai fazer o nome dele se tornar muito forte e vem o STF, o TSE para cima do Flávio. É o contrário. Quanto mais forte for a candidatura agora, menos chance, mais blindada a candidatura fica de uma interferência do STF ou do TSE. E por quê? Porque vão ter receio. Tá todo mundo em torno do nome do Flávio Bolsonaro e eu vou interferir, eu judiciário vou interferir, vai chamar muito a atenção. Então, quanto mais forte for, mais blindado fica, menos interferência do Poder Judiciário terá. Se o Flávio ficar isolado numa candidatura e diversos governadores, cada um numa candidatura sua própria, pode acontecer uma interferência do judiciário numa candidatura do Flávio Bolsonaro muito mais forte, muito maior e muito mais contundente, porque ele vai estar sozinho. Quanto mais você estiver junto, mais receio vão ter de interferir, você percebe? É esse o jogo. Então, o grande movimento para mim agora é saber se vai haver união ou não nesse momento, porque se não houver agora, talvez ocorra um estilhaçamento da direita nesse momento pré-eleitoral, e esse estilhaçamento da direita vai fortalecer a esquerda, ela vai chegar forte nas urnas do ano que vem, e chegando forte nas urnas do ano que vem, pode ser tarde que essa união aconteça no segundo turno. Então, vamos observar como as pessoas que estavam em torno do Tarcísio, como essas pessoas vão se comportar. A chave da candidatura do Flávio ser forte ou não estará, a meu ver, aí. A viabilidade dele nas urnas no ano que vem estará no movimento dessas pessoas.